Na verdade, ao meu ver, tanto meu pai quanto meu tio Hélio tiveram uma importância muito grande, né, na, nessa introdução do jiu-jitsu no Brasil, né? E meu pai, na verdade, era uma pessoa mais, assim, filósofa e era uma pessoa, assim, com um espírito de liderança, né, que eu nunca vi ninguém ter, principalmente quando ele, né, estava mais novo um pouco, né? Então, mais novo que eu digo é com 70 anos, 75 anos, né? Ele só passou a perder esse espírito dele de liderança e começar a deixar as pessoas tomarem mais conta das coisas. Foi depois que ele passou dos 80 anos que ele realmente começou a se desligar um pouco mais dessas, né, das coisas mais materiais, né, aqui nessa vida que a gente vive aqui, né, nesse plano, né, aqui na Terra. Mas o meu tio teve também uma contribuição muito grande. Ele era uma pessoa assim que, né, quando meu pai começou a se afastar um pouco do jiu-jitsu, ele continuou o trabalho dele, tudo, e né, são pessoas com temperamento um pouco diferente, tal, e né, mas na verdade um acabou completando o outro. Eles tiveram, né, foi uma dupla. O tio Hélio trabalhou para o meu pai, junto com meu pai, 30 anos sobre a tutela do meu pai, e só fazia o que o meu pai mandava nesse período, né? Tanto que o meu pai pôde contar com o tio Hélio, né? Mas às vezes as pessoas esquecem um pouco também do Jorge. O Jorge teve um papel fundamental também quando abriu Só para você ter ideia, quando abriu a primeira Academia Gracie em 1925, né? O nome Gracie já era muito conhecido no Brasil, né? Já estava com prestígio grande, e o tio Hélio tinha, na verdade, 12 anos de idade só. Então, quer dizer, né, o meu pai começou essa história toda, acreditou e desenvolveu um plano, e a pessoa que, né, dos irmãos, o que mais se destacou foi o Jorge até então, e ele pôde contar com o Jorge até um certo ponto, né? Mas depois que o Jorge ficou famoso, ele achou que o Jorge poderia seguir o caminho dele, virar autodidata, tudo, e né, meu pai não teve muito mais o controle sobre o Jorge, o que não aconteceu com o tio Hélio. O tio Hélio, ele foi como fosse assim, vamos dizer, um escudeiro fiel do meu pai, né? Ele escutou meu pai e obedecia tudo que o meu pai falava, praticamente quase a vida inteira. Então, isso aí foi uma coisa boa, e o meu pai pôde contar com um aliado como o tio Hélio para continuar o desenvolvimento, né, e o plano que ele tinha, que era o desenvolvimento do jiu-jitsu com relação, né, a tudo. E o tio Hélio passou a ser o escudeiro do meu pai como educador também, tudo ali, né? Foi uma parceria boa, né? Mas os dois tinham um temperamento diferente. O Hélio realmente era uma pessoa mais assim, mais energética, assim, mais ele era um pouco mais, como vamos dizer assim, mais generalzão mesmo, né? Como você mesmo falou. E o meu pai era uma pessoa que tinha uma personalidade muito forte, né? Muito forte. Na verdade, ela tinha uma personalidade até mais forte que a do tio Hélio, mas ele era de um tipo assim, vamos dizer assim, um pouco, ele era mais doce, vamos dizer assim, né? Ele colocava a filosofia mais em prática, assim, tudo, e era uma pessoa assim, né, dava mais liberdade, né,
para todo mundo fazer o que quiser. Ele nunca obrigou ninguém a fazer nada. Ele dava o exemplo e a pessoa quisesse seguir o caminho dele, seguia. Se não quisesse também, ele deixava a pessoa fazer o que quiser. Ele nunca foi uma pessoa, né, que obrigou ninguém a fazer nada. Tanto que ele criou 21 filhos, nunca deu uma palmada em nenhum dos filhos, né? Então, quer dizer, nunca vi meu pai bater no filho, dar uma palmada, e nem... Até quando ele dava uma advertência, era uma coisa assim bem suave. Ele era uma pessoa bem doce nesse sentido, né? Então, mas tanto meu pai como o Jorge e o tio Hélio foram assim dos 5 irmãos, né? Teve o Oswaldo, o Gastão, que também foram importantes, tal, mas eu acho que não tiveram a mesma importância do que os 3, né? O Jorge também foi muito importante, também nessa primeira fase aí da implantação do jiu-jitsu brasileiro, que, né, se nós estamos colhendo os frutos hoje, é muito graças a eles.